Daí também eu queria saber, assim, a gente tá numa parada mais técnica, mas assim, vocês, quando descobriram daí, né, que eles tinham aspecto autista, aí vocês, qual foi a reação que vocês tiveram e que procedimentos vocês tiveram que seguir, como é que funcionou? Então, no meu caso, tipo, foi muito Quantos anos cedo. que ela já tem? Então, a Maria já tá com 4. E Aham. quando eu comecei a perceber que a Maria tinha alguma coisa, foi uns dias antes do aniversário de 1 ano dela. Porque eu e o Leandro, a gente sempre saiu muito em churrasco com um amigo, a minha família é muito festeira. Aham. E a Maria começou a se irritar muito. Não Então, gostava de, não de gostava. fervo e coisa Não nada. gostava de música alta. E assim, desde pequenininha, ela não gostava de algumas texturas. Comer alguma coisa. Uma banana, por exemplo. A criança, quando ela começa a aprender a comer, ela não pode ter seletividade tão cedo. Porque ela ainda está Ela nem sabe, né? experimentando. Sim, o teu Sim. piazinho tá nessa fase, acho que, né? 6 meses, então, tipo, Então, aham. agora, né, vai fazer. Então, assim, eu penso assim, não é normal, desde os 6 meses, ela achar que uma banana é ruim, porque ela nunca tinha experimentado. E assim foi. Quando ela fez 1 ano, no aniversário de 1 ano dela, foi muito difícil, porque a gente fez uma festa grande, então ela ficou muito incomodada no aniversário. Ela Aham. chorou Chorava e muito. tal. Barulho, o parabéns pra ela, assim, ela se assustou muito no parabéns, e a gente tinha treinado parabéns em casa também antes. Aham. E aí, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, que eu pensei assim, é autismo, porque eu sempre fui muito dele. E eu comecei a ver as características que ela apresentava e ler muito no Google, sabe? Então eu sempre procurava. As E aí, características e tal. sim, eu sempre pesquisei bastante. E aí eu tenho um amigo meu, o Rafa, e ele até tem uma clínica agora ali no centro. Eu falei, o Rafa recém tinha aberto a clínica dele e eu falei, eu vou levar ela lá pro Rafa. Aham. Pra Ele mim, é. então, ele é terapeuta. Ah, Ele é fisioterapeuta e ah, agora ele tá trabalhando com crianças que têm aspecto autista, sabe? aham. E ele tinha recém aberto a clínica e estava começando a trabalhar com as crianças que tinham o aspecto, sabe? E Aham. eu levei ela pro Rafa. E o Rafa também começou a achar estranho. E aí, simplesmente, um dia a gente acordou e ela não queria pôr o pé no chão. E eu pensei, ela quebrou o pé e eu não vi, né? Pensei, meu Deus do céu, você não tá com o pé quebrado? Colocava o pé no chão, ela chorava. O que Ela não acontecia? queria andar. Mas ela já tava falando assim? Ela já andava, então isso Mas já não fazia falava, né? tempo. Ano não fala ainda, né? Ainda não Eu não falava, sei, mas que é o ela primeiro falava filho. papai. Ela falava papai, mamãe. Poucas palavrinhas. Poucas palavras assim. Aham. E isso que ela falava, ela também foi perdendo. Então, um dia ela parou simplesmente de andar. E era porque E ela sabia andar e tal, né? Sim, e isso é tudo da seletividade. Ela não gostava de encostar o pezinho no chão por causa da textura do tapete. Então, isso tudo é característico. Aham. E aí eu levei no Rafa, o Rafa falou, vamos colocar a Maria numa fono e na psicóloga já. Nisso, a gente vai trabalhando e você vai marcando o neuro. E pra gente marcar esse neuro, a gente parece que nunca mais Nunca existiu chega. esse profissional no mundo, porque É eu não conseguia difícil? achar. Ah, em Irati tem ou não tem? Então, agora tem um doutor atendendo aqui em Irati, sabe? Mas Irati não tem um Mas neuro é particular também. Isso que particular. E até eu conseguir essa consulta foi meses, foi 4 meses para eu conseguir, porque eu consegui com uma doutora e ela desmarcou na semana. Tive que Nossa. procurar outra. E nisso eu já levei, assim, uma carta dos profissionais que a Maria já tinha passado, falando que eles estavam achando dela, tudo. Então, no dia eu já saí com o laudo. Isso a Maria tinha 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e eu já consegui o laudo do autismo dela. Então, foi muito cedo, sabe? Aham. Porque eu comecei a perceber muito cedo as características nela. E eu escutava muito assim, meu Deus, você tá colocando chifre na cabeça de cavalo, né? Não pode, porque ela é muito cedo. É muito cedo para você falar que ela tem isso. Só que a gente, que é mãe, a gente conhece o filho, né? Aham. Eu sou pai, mas conhece. Né? Vai conhecendo. Ela olhou pra gente que a mãe. A gente que é mãe sabe. Não, mãe e pai sabem, né? Sim. Até quando as mães nos procuram, né? Quando tá com alguma dúvida, eu brinco com elas e é uma verdade. Falo assim, coração de mãe não erra. se engana. Não, tem Dificilmente, muito né? dessa, né? Porque tem, tipo, principalmente médico mais antigo, né? Não aceita a opinião da mãe e do pai. Sim.
fala que é pira, né? Não só exatamente. pra aspecto Ou é autista, mal mas criado, né? outra coisa, assim, Sim. né? Qualquer outra Sim. coisa. Se fala que tem isso aqui, agora os mais novos já estão levando em consideração bem grande, né? É, O diagnóstico do próprio paciente ou da Sim, mãe e na do pai, época né? eu lembro que a gente fazia acompanhamento pediátrico com ela e a gente levou ela na pediatra e ela fez esse maior fervo porque ela estranhava tudo. Para ela tinha medo de tudo. E ela teve assim uma crise assim muito forte. Ela vomitou porque ela não queria que a pediatra olhasse o ouvido dela com aquela luzinha, sabe? Aham. E a pediatra olhou para mim, pro Leandro e falou assim: "Já tá na hora de vocês começar a pegar mais firme com ela, né? Educar ela, porque ela já tá entendendo tudo." E, tipo, ali eu já tava numa investigação, eu já tinha quase Nossa, certeza. ela não então, falou nem que poderia ser e não. tal. Ela falou que Aquilo era acabou malcriação. comigo, Isso sabe? aqui, às vezes, a gente é Mas difícil daí, para né? nós, porque às vezes até de profissionais que às vezes são desatualizados, Sim. né? Ou não tem realmente essa prática clínica, a gente recebe até esse julgamento, né? Ou essas palavras Geralmente difíceis, né? acontece. Duras de ouvir de próprios profissionais de saúde, né? Sim. Então, é realmente mais difícil. Não, né? e no SUS, né? Não criticando o SUS, é bom e tal, mas às vezes tem uns que vão lá trabalhar, é meio só pra ganhar o dinheiro, né? Não Daí por os... amor pela Felizmente. profissão, né? Exatamente, daí já foi cagada, né? Sim. Para nós, para nossa família, né, diante do diagnóstico, foi difícil, né? É um processo que a gente fala do luto, né? Mas não que a criança, né, morra, né? Mas é a espécie de que a gente tem que trabalhar com as fases mesmo, né? Com a fase da aceitação, Aham. né? O que gerou em mim foi primeiro, né, a gente Mas pensar. pra você, se foi mais fácil, talvez, tipo, tá na área, assim, já tinha contato Então, com isso, né? E Pra tal. gente chegar no diagnóstico, você disse? É, chegar ou Então, eu depois tinha se descobriu essas também. como colegas, foi? né, o Heitor também, eu suspeitava porque ele tinha uma fala enquanto fono, né, que é uma área um pouquinho mais de dominância, eu via que ele tinha uma fala, um vocabulário mais amplo, né, te falava várias palavrinhas, mas a fala dele não era funcional. Então, se eu colocava assim um prato de comida na frente dele e falava: "Filho, me mostra o que é cada um", ele sabia falar, tipo arroz, feijão, ovo. Mas eu falava, pegava ele na escola e falava: "Filho, o que você comeu?" Ele não conseguia me contar. Não conseguia falar uma frase ou narrar essa história. Ou ele tinha, tipo, um jargãozinho. Ele tinha as palavrinhas que tinham significado e ele ficava assim: "Babit, babit, 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 céu." Eu entendia que ele queria, mãezinha, me falar alguma coisa sobre o céu, mas a gente não sabia, né? Então, nessas características que fonoaudiologicamente eu percebia que estavam fora Aham. da curva do desenvolvimento normal, que me chamou a atenção. Daí eu entrei em contato com a minha colega fonoaudióloga, que é especialista, né, em transtorno do espectro autista. Falei: "Você podia avaliar ele para mim, né, para eu sair dessa angústia, porque às vezes eu percebo." Algumas outras vezes em casa ele também tinha colocado a mãozinha na orelha. Mas será? Eu estava pro meu marido: "Não, acho que não é." Em outras situações também, ele ficava muito irritado quando saía. Ele era mais novinho, ele teve que fazer uma cirurgia, porque tem uma alteraçãozinha no rim. Então, a gente viajava muito, tinha que ir no médico, tinha que ir no hospital, teve que fazer essa cirurgia. Então, nesses momentos que a gente saía da rotina, também ficava muito irritado. Né? Irritado. O comportamento, se ele mudava a rotininha dele, tipo, por exemplo, quando a gente teve a Covid, no comecinho da pandemia, que ele saía, ia para casa da avó, eu ia trabalhar, meu marido ia, a gente ficou em casa, né? Naquela época eram 14 dias ainda do Covid. Nossa, ele mudou muito no comportamento, jogava os brinquedos na parede, virava a caixa de ponta cabeça. Então, esses sinais que ele dava, às vezes eu brincava, né, como fonoaudióloga, eu fiz uma avaliação auditiva muito refinada com ele, porque Sim. a gente chamava ele pelo nome e falava: "Heitor." Ele não olhava para nós. Eles não atendiam o nosso chamado. Mas eu brinquei que a avaliação muito específica da fonoaudióloga, eu falava: "Filho", blá, 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 eu fazia qualquer barulho que chamasse a atenção dele, e ele virava. Então eu pensava: "Não, tá escutando, mas tá esquisito isso, né?" E aí a gente foi nesse processo, né? Também a minha colega avaliou, pediu ajuda também da psicóloga. A gente fez também esse processo inverso. Primeiro foi com a equipe multiprofissional e com o laudo deles que a gente foi até o neuro, daí a neuropediatra que acompanha ele verificando o que os terapeutas tinham descrito, ele fechou o diagnóstico também, tipo, na primeira consulta. Mas em relação às sensações, o que a gente gera, né? Enquanto profissional e mãe, a primeira coisa que vem pra gente, mãe, era culpa, né? Eu pensei: "Meu Deus,
como eu não percebi antes, né? Exatamente. Comi bola, eu podia ter começado a intervenção antes. Mas é com 1 ano, né? Se descobriram mais ou Do menos. Heitor foi com 3. Ah, com 3. Com 3, já foi um pouquinho mais tarde. Aham. Né? Então, no comecinho, ele foi tendo desenvolvimento normal, mas aí tinha alguns atrasos, né? Ele também, quando era menorzinho, convulsionou. Então, ele tem uma lesãozinha no cérebro, que eu achava, então, que esses atrasos eram por essa isso. lesãozinha que ele tinha. Então, ele ia ter alguns atrasos. Então, vem esse sentimento de culpa, esse sentimento de impotência, né? Porque a gente queria Sim. que eles não passassem por isso. Muito medo, né? Insegurança do que ele pode passar, né? Ajustar nossas expectativas daquilo que a gente já tinha idealizado ou sonhado, né? Claro que Deus pode realizar tudo isso, né? Sim. Mas em todas essas sensações que vem a culpa, o medo, a insegurança. E assim, agora falando por mim, eu pensava assim, até eu começar a aprender o que realmente era o autismo, eu pensava, será que foi alguma coisa que eu fiz que tornou ela autista? Aham. Será que na gravidez eu Sempre fiz tem alguma essas coisa? perguntas, Sim, né? aham. E hoje a gente já entende que não é isso. Que realmente o autismo não é uma coisa que talvez a gente fez que gerou isso. Aham. Ela já começou desde a sementinha, ela já começou assim. Até hoje em dia não se sabe bem certo Causas. a causa então, e tal. Tem assim bastante estudo, mas hoje já vem mais genético ou do ambiente, né? Então, existem pessoas que têm essa predisposição genética, né? No código genético da Tipo pessoa já tá... câncer, assim, alguma coisa assim que já vem de genética? Isso, ou não? é algo que na composição dela está ali, né? Marcado essa predisposição. E pode ser, né, favorecido, né? Se é que pode se usar esse termo, pelos aspectos ambientais, né? Às vezes a rotina, os hábitos alimentares,